Bom dia. Bom dia, bom dia. Guardando vocês. Aguardando os nossos irmãos conectarem. Bom dia, hoje é dia 18 de dezembro de 2020. Conectando-se. Ao Facebook Live. Estou aguardando vocês conectar. Bom dia lá, quem já está entrando, pastora? Babi, Tânia Ferreira. Olá, minhas irmãs, como é que estão? Estamos aí para a nossa devocional de hoje. Agora são 9 horas e 1 minuto. Tem mais algumas pessoas, sou Eli. Agora começa o nosso Kleber Castro, grande abraço, Kleber. meu querido. Bom dia. Isso Aí. Regina, João, Regina. Cíntia. Glória a Deus, né? Os irmãos estão se conectando. Vamos Cris dar aqueles Gomes, famosos João Souza. minutinhos para você se conectar. Que chuvinha boa, né, gente? Regando a terra aí né, que a gente? gente precisa. Deixa encher os mananciais. Exatamente. Os mananciais. Chega esse negócio de racionamento de água, né, gente? Chuva é profético, né? É. Água caindo Que do chuva céu. mesmo. É verdade. A água sempre representa a vida que cai do céu. Glória a Deus, né, gente? Vamos lá, então. Você que está com a sua Bíblia aí, né? Lembrando que nós temos feito as nossas devocionais todos os dias, de segunda a segunda. Às 9 horas. Da manhã, desde março, gente, ininterruptamente, né? E nós temos estudado, então, um capítulo da Bíblia todo dia. Já vimos vários livros da Bíblia, vimos livros de Gênesis, os 50 capítulos, vimos Evangelho de Lucas, vimos primeiro, segundo, terceira João, Judas, Gálatas, Romanos, Atos dos Apóstolos, e tudo isso está lá disponível para você no nosso canal do YouTube. Você pode estar entrando lá, com a gente. assistindo, né? Assim como você entra na Netflix e assiste ali as séries, né? Você também tem lá. Pode assistir. Né? 20 minutinhos, alguns 30, alguns menos, 10 minutinhos, enfim, você pode estar. É uma maneira de você estar estudando, e a nossa intenção é ajudar você, porque às vezes a gente sabe que sozinho é mais complicado. Então, juntos é mais fácil a gente poder estar estudando junto. Então, nós já fizemos também uma série sobre Apocalipse, né, os 22 capítulos, gravamos e agora estamos refazendo, porque, irmãos, está acontecendo muitas coisas, todos os dias estamos tendo confirmações, mudanças, né, e a escatologia é algo muito tremendo, né, acontecimento dos últimos dias, todo dia está acontecendo alguma coisa, então a gente está regravando. E se precisar, a gente vai regravar de novo. É verdade. Tá? Então a gente está hoje indo para o capítulo 5, nossa segunda versão no mesmo ano, né? Que a gente está regravando. Conhecer e prosseguir e conhecer. É isso aí, tá? Então, obrigado por você que está conectando agora aí, entrando com a gente. Então, convidamos você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Vamos lá, pastor? 5. Vamos lá? Ok? Shepherd Diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Lembra? Vamos lembrar um pouquinho, pastor? Bom recordar Vamos lembrar, isso. né? Que lá estão... Capítulo 4 de ontem? Capítulo 4, então João tem a visão do céu. Ele vê um... É convidado, né? Abre uma porta, convidado para... Ele vê um trono e ele vê tudo naquele esplendor, né? Que ele não consegue explicar direito. Colocar em palavras, né? Ele coloca em modo de pedras preciosas que brilham, né? Porque é o que ele consegue falar. E ali ao redor daquele trono, 24 tronos, né? E diz que desse trono saíam vozes como trovões e raios, né? Um negócio assim. Exatamente. Tremendo. Então essa é a visão do capítulo anterior, que é algo que está sendo visto. João está diante da visão ali do trono de Deus. Exatamente. Ele não consegue descrever Deus, até porque, né, Deus não existe um aspecto. Então ele fala... Tem aquela música, né? Ninguém explica Deus. De jaspe, né? Aspecto de sardônio, ele fala, né? Fala do arco-íris, que é o significado de uma aliança que está sobre aquele trono, dos 24 anciões, 24 tronos, fala dos 4 seres viventes, rosto de leão, águia, boi e homem, fala sobre... E ao final ele encerra, né? Ali no final do capítulo 4, falando justamente do cordeiro, que ele vê ali então um cordeiro. Tá? E agora então o capítulo 5, ele inicia justamente com a sequência dessa visão, tá? O que ele continua vendo ali naquele trono. Exatamente. Então ele diz assim: então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono
um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Então aqui nós estamos diante da primeira, talvez incógnita, não vou dizer um problema, mas a primeira chave. Né? Então, lembrando que ele está diante de uma visão, ele está lá no céu, ele está vendo agora o trono de Deus, está vendo alguém sentado no trono, ele está vendo agora um personagem novo, que é um anjo, né? Que é ali que está poderoso, né? Clamando em voz alta. Isso, e declarando, né? Quem é digno de abrir os selos, lembrando que há um rolo na mão direita desse que está sentado no trono, né? Diz que estava escrito, né? Dos dois lados, tinha coisas escritas. Inscrição dos dois lados, dos dois lados, rolo. Com 7 selos. Mas se dizendo, quem que pode abrir, né? Então, agora nós vamos ver o que o mesmo anjo diz. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Quero chamar a tua atenção, tá? As 3 dimensões. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que pudesse abrir nem olhar. Então, olha só. Se não conseguia abrir, muito menos olhar para esse selos, né? Sim. Tá? Então aí seria a dimensão, ou seja, gente, não tinha ninguém, né? Nem no céu, não existia criatura nenhuma no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Tá? Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora olha que interessante. Não havia ninguém. E a ideia aqui, gente, não havia ninguém que fosse digno. Talvez a tradução, a palavra digno, porque assim, puxa, mas Jesus estava no céu e ele não era digno. Na verdade, talvez a palavra que melhor fosse aqui traduzida seria direito. Por quê? É óbvio que Jesus é digno, queridos, mas direito é uma coisa de adquirido, pastora. Tá? Isso. Então aqui, na verdade, é o seguinte, talvez assim, quem tem o direito de abrir? Né? Quem adquiriu o direito? Porque aqui, se você for ver, tá, o versículo de número 5, então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. Quem vence é um ganhador que recebe um prêmio. Recebe, então, um direito, recebe algo por ter vencido. Vocês conseguem entender? Então, não é uma... Ele pagou um preço. É essa a ideia, tá? Não é que ele não tinha, mas ele adquiriu... Exatamente. Né? Ele conquistou isso, porque ele venceu, tá? Para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu quero que você guarde isso, se puder até grife esse versículo 5 na sua Bíblia. Na minha você pode ver que está até em vermelhinho aqui, tá? Grifadinho. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu gostaria de explicar os 6. Isso, porque assim, vamos entender eu falei Jesus, mas até agora o texto não tinha falado em Jesus. Tá? Então o verso 6 justamente está dizendo assim, e quem que é esse que venceu? Quem que é esse, né, que vai se tornar digno? Ou se tornar, né, vai ter direito de abrir? Então agora então, o texto começa a revelar quem é essa pessoa. Fala assim, ó, depois vi um cordeiro, né? Traz aqui uma mensagem, uma linguagem figurada, dizendo, esse que é digno, ele é apresentado aqui como um cordeiro que parecia ter estado morto, tá? É uma figura, tá? E existe até alguns vídeos hoje na internet que aparece lá um trono, um cordeiro mesmo, a figura de um cordeiro com a marca, né, de sangue aqui como uma degola, porque é aquela ideia de, lá no Velho Testamento que era pego o cordeiro e degolava, né? Tem estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes
pelos anciões. Ele tinha 7 chifres, tá? O 7 sempre é o número da perfeição, chifre é sempre símbolo de autoridade na Bíblia. 7 olhos, 7 de perfeição, olhos, onisciência, né? No caso aqui, vê todas as coisas, onisciente, onividente, né? Tem todo o poder, que são 7 Espíritos de Deus, que é a ideia também de plenitude, tá? Enviados a toda a terra. Ainda que Jesus, né, fosse filho de Deus, veja bem, uma vez que o pecado entrou, né, e o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno conquistou o direito sobre essa terra. O mundo jaz no maligno porque ele conquistou o direito através do pecado, tá? Os homens que estavam aqui passaram a ser dele, ele conquistou o direito. Jesus precisava o quê? Vir e conquistar esse direito. Por isso ele teve que se tornar o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Por quê? Porque ele conquistou o direito. A Bíblia fala assim que ele veio para morrer por todo tribo, raça e nação, para conquistar esse direito de volta na mão dele. Então aqui está deixando bem claro que agora, não diz Jesus ainda, mas ele é o cordeiro, tá? E estava sentado naquele trono. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Simbolizando Deus, ele recebe o livro da mão de Deus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui a gente vê o quê? Olha só, gente, preste atenção nisso. Que os céus agora se prostram diante daquele que é digno de honra, de adoração, né? E vemos também o quê? Que ali representado pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciões, que se prostram diante do Cordeiro. Fala assim, cada um deles tinha uma harpa, né? Taças de ouro. Taças de ouro. Cheias de oração. Incenso que significam as orações. Que são oração dos santos. Dos santos. E cantavam um cântico novo. Porque, queridos, nós precisamos adorá-lo, né? Ele precisa ser adorado. Ele é a razão da nossa adoração. Porque ele é o Cordeiro, ele é o que venceu. Ele é o único digno. Nós precisamos ter essa compreensão e chegar nessa compreensão. Não havia ninguém digno que pudesse abrir. João chorava por isso. O desespero de João era isso, que não havia ninguém digno, tá? Mas ninguém é ninguém. Mas ele, tá? Então ele vem, por não haver ninguém, ele se torna digno. Então ele se faz essa pessoa para que houvesse alguém digno, tá? Para que ele pudesse, porque esse alguém precisava ser alguém, né? Alguém como nós, de carne e osso. Por isso que ele tem que se fazer alguém. Ele tem que vir em carne, se tornar alguém, tá? Alguém que vence, alguém que venceu essa corrida como alguém, você entendeu? Ele se fez carne, né? Habitou entre nós, morreu, ressuscitou, se fez alguém digno para poder sim, então se tornar alguém que pudesse abrir os selos. Então esse alguém é alguém que merece agora então ser adorado, merece agora ser reverenciado, tá? E agora então os anciões, os 24 anciões, os seres viventes, eles adoram a esse Cordeiro, né, que se aproximam dele agora com as orações dos santos. Por isso as nossas orações hoje, irmãos, a gente pensa que, às vezes a gente acha que oração é apenas... Elas vão enchendo taças, né? E a gente acha que a nossa oração é só para pedir as coisas para Deus. Não. As nossas orações é o combustível do céu. Sabe assim? Observe que cada vez que eles chegam diante do Cordeiro, eles chegam com taça de ouro com as nossas orações. É um combustível. Mais do que aquilo que você fala. Pensa assim, é um combustível que move o céu. Cheias Jesus, de incenso, que são ele recebe as taças de ouro com as nossas orações. É o combustível. Sabe assim, algo muito específico. Você precisa entender o que significa isso. Exatamente, gente. Bora encher as taças de oração, né? Cheio de incenso. Versos 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
por que Jesus precisou comprar gente de toda a tribo, língua, povo e nação? Não foi Deus que criou? Por que Jesus agora precisa comprar? Porque, na verdade, Deus criou, tá? Mas a criação se vendeu quando pecou. Se vendeu, se escravidou. Sabe quando você vai lá no banco, pede dinheiro emprestado, ele fala assim, eu empresto o banco, só que você tem que penhorar alguma coisa. Ah, mas eu não tenho. Empenha a tua alma, empenha teu filho, empenha a tua casa, né? Dá lá de... Se você não pagar, você não está nos dando você, só se caso você não pagar. Como o ser humano não podia pagar mais sobre o pecado, então ele se entregou nas mãos do diabo. Então agora Jesus precisa o quê? Comprar de volta para Deus. Então é isso que está falando. Jesus então agora ele compra de volta. Né? Onde que está lá o versículo de número? Esse é o versículo que aqui? compra, é o 9. É o 9, né? O finalzinho dele. Isso. Com teu sangue compraste para Deus. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, então, este é o Cordeiro. Aqui é para você contemplar essa grandeza, né, e quem Ele é, para você se apaixonar cada dia mais por Ele. Vamos lá. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Isso aqui foi uma visão que foi dada a João do que seria o final de tudo, irmãos. Porque assim, você quer saber como vai ser o final de tudo? Quando eu digo final de tudo, é assim, o final desta era, que é o princípio da eternidade. Quando todo mal for capturado, extinguido, o final vai ser assim, exatamente como está aqui. Milhares, né? É o verso 11. Ouvi uma voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões, que rodeiam o trono de Deus, né? Com os seres viventes, os anciões, que cantam em alta voz. O que eles cantam, né? Digno é o Cordeiro que foi morto, tá? De receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Isso é Ele. Ele é digno. Ele é digno de receber tudo isso, né? Então, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor, Ele é digno. Só Ele é digno. Para Ele, tá? Depois ouvi todas as criaturas. Agora, observe isso. Todas as criaturas. Ele é louvado no céu, na terra, embaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que diziam. Então, observe o seguinte. Gente, no final de tudo, todos vão adorar, louvar, bendizer, glorificar a Deus. Todos. Os animais que estão debaixo da terra, que estão nos mares. Todas as criaturas no existentes. Céu, todas as criaturas existentes. Vão reconhecer. Todos vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e vão adorar a Ele. Tá? E como é que eles vão fazer isso? Versos 3. Depois ouvi todas as criaturas... versos 14 agora. Aquele que está sentado no trono do Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E o 14 encerra então os 4 seres viventes, que é o rosto, o leão, o boi, a águia e o homem, dizem amém. Os anciões prostram-se e o adoram. Então aqui é o encerramento, assim, no sentido assim, eternamente ele será adorado, porque ele é o digno. E aqui demonstrando o quê? Que este que é o digno de abrir os selos, porque o capítulo 5 justamente é o quê? Mostrando que se tem alguém que adquiriu esse direito de abrir os selos, tá? Desse rolo, né? Porque era um rolo, na verdade, não era, a gente fala livro, mas era um rolo, tá?
que falava justamente, né, do fim, né, do que seria esse fim, ou do que ia discorrer nesse fim, tá? Era Jesus. Tá? Então agora então o capítulo 6, que a gente vai falar amanhã, então começa o quê? Abrir-se os selos. E começa a discorrer então o que vai acontecer. Então esse aqui é para a gente saber que havia um livro, que há algo que já está escrito. Deus já deixou escrito, avisado. Tá? Só que a gente não. Mas como é que a gente vai saber o que está escrito? Ninguém é digno de abrir, é verdade. Ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo. Mas alguém conquistou esse direito, que foi o Cordeiro. E agora então ele começa a abrir e revelar para nós. Exatamente. Tá? Para a gente não ficar desesperado, não ficar assustado, não ter medo, mas confiar nele, que é digno. E a nossa preocupação é só uma: adorar ele, bem dizer ele. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe todos vocês, que a gente possa ter uma sexta-feira abençoada, descansando na presença do Senhor.